Olá, agora a gente vai falar sobre o make, que é uma coisa interessante sobre os slices, sobre os arrays. É, eu ainda tô meio com susto do barulho que eu ouvi na sala, mas vamos lá. Essa eu vou ler aqui pra falar pra vocês, porque essas coisas eu não lembro mesmo de cabeça, então eu vou dar uma olhadinha aqui e vou demonstrar depois. Slices são feitos de arrays, isso eu já falei. As slices são dinâmicas, diferentes dos arrays, elas podem mudar de tamanho. Sempre que uma slice muda de tamanho, um novo array é criado e os dados são copiados para lá. Ou seja, se um dia você estiver rodando um benchmark de uma função e tudo estiver indo muito bem nos primeiros 10 elementos, e aí no 11º a performance vai para o espaço, provavelmente foi isso que aconteceu. Como tá ali é conveniente, mas tem um custo computacional. Ou seja, provavelmente você chegou no elemento X, o array teve que ser jogado fora, criado outro, todos os itens copiados de um array para o outro. Isso você nem fica sabendo se você está usando slice, porque é invisível para o usuário. E aí você fica lá pensando, porra, por que 10 elementos pode 11 elementos da porcaria, né? Então isso é uma coisa que... É por isso que eu tô falando. Ninguém vai usar arrays nunca, não no sentido prático, mas você tem que saber como é que o array funciona para poder usar os slices de uma maneira efetiva. Então, para otimizar as coisas, a gente pode usar o make, que a gente vai usar com esse formato aqui. O que está escrito aqui? The length of a slice may be changed as long as it still fits within the limits of the underlying array. Just assign it to a slice of itself. The capacity of a slice accessible by the built-in function cap reports the maximum length the slice may assume. Ou seja, aqui a gente pode ver que o make ele nos dá um length, que é o comprimento, e um cap, que é a capacity, ou seja, a capacidade daquele array. Então eu posso ter um slice com 10 elementos e com uma capacidade de 50. Isso faz com que eu vou ter 10 elementos iniciais, eu posso botar aqui no make, né? Make uma slice of 20 com 10 de length, 50 de capacidade. Isso vai fazer com que eu possa... sair numa tangente, falar um monte de besteira, perdi o fio da meada, então voltando pro assunto. A gente tem o slice, ele vai ter um length e vai ter um capacity. O length se refere mais ao slice, e o capacity se refere mais ao array que está por trás desse slice. Por exemplo, se eu tenho uma slice com length de 10 e capacity de 50, quando eu tiver 10 de length, eu posso usar o append, que a gente já viu, para ir adicionando elementos, para ele ter 11, 12, 13, 14, 15 elementos, etc. O array subjacente vai continuar igual, vai ter a mesma capacidade de 50. No momento em que eu tiver 50 itens no meu slice e eu der um append de novo, aquele array vai se dissolver, vai ser criado outro, os dados vão ser copiados de um array para o outro. Eu que estou usando a função, eu que estou usando slice, não vou saber de nada, mas vai ter esse custo computacional. E aí o capacity do array novo vai ser maior, não vai ser mais 50. Provavelmente vai ser 100, porque acho que ele costuma dobrar quando a gente atinge a capacidade dele. O que mais a gente tem aqui? Então tem o length capacity, já vou mostrar isso para vocês. Xn está, isso aqui eu vou mostrar na prática. Aqui a pen maior do que capacity modifica o array subjacente, é o que eu acabei de falar. If it has sufficient capacity, the destination is resliced to accommodate new elements. If it does not, a new underlying array will be allocated. É o que eu falei. Quando a gente usa o append, se eu tiver capacidade, eu vou fazer um reslice, eu vou refatiar o mesmo array. Se eu não tiver capacidade, eu vou ter que criar um array novo. Ou seja, a new underlying array will be allocated. Vamos ver isso tudo na prática. Ó, eu tenho aqui slice, make, slice event. Vamos botar um número pequeno que é fácil de lidar, 5 e 10. Então, olha só, eu tenho 5 valores, eu tenho 5 de length, eu tenho 10 de capacity. Se eu fizer assim, ó, eu tenho esse zero. Por quê? Eu não dei valor para ele, o make cria com o valor zero que a gente já viu.
Então eu posso, por exemplo, pegar e fazer isso aqui, né? Que é o que a gente fez em cima. Slice 4 vai ser igual a 10. Posso fazer. Slice 5 eu posso fazer? Não, eu não posso. Por quê? Porque o length dele é 5. Então foram criados 5 valores com valor 0 no meu slice. Se eu quiser adicionar um valor a mais, eu tenho que aumentar o length dele. Ou seja, se faz isso com append. Então, slice vai ser igual a append slice 10. Então aqui eu tenho no quinto índice, que no caso é o sexto elemento, o valor número 10. Então tá, a gente pode ir esticando o length utilizando o append. Mas e se eu quiser... Como é que eu faço com o cap? O cap é o seguinte. Vamos fazer vários appends aqui. Nove, 10. Então, ó, aqui eu vou estar colocando, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos arrumar isso aqui, então. Vamos botar slice 4, 5. Vamos botar tudo na ordem aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu adicionar o 11º elemento, eu vou estar indo acima da minha capacidade. E como é que a documentação dizia? The destination will be resliced to accommodate não sei o que, né? Então, olha só. Antes eu tinha 10 elementos e 10 de capacidade. Agora eu tenho 11 elementos e 20 de capacidade. Por quê? Porque ele jogou aquele array fora, criou um array novo com mais elementos, copiou todas as minhas coisas para lá. Então é isso que o make faz. O make, ele faz com que assim, se você já sabe com quantos elementos você vai trabalhar antes de criar o slice, você já cria do zero um valor X de gavetinhas onde você pode colocar seus dados, para que o array não tenha que ser recortado, copiado, mudado de lugar, cada vez que você adiciona um elemento. Isso é muito utilizado se você for ler o código-fonte do Standard Library. Aquelas funções bem básicas que você está usando toda hora, a performance delas tem que ser absurda. Eu acho... Tem uma função que eu acho que a gente vai ver no curso, que a gente vai olhar o código-fonte de uma função do Standard Library, e eles usam um make, assim, bem preciso para ele alocar exatamente quanta memória precisa. Qual é o nome da função? Eu tô quase lembrando o nome da função. Acho que é a função split. Função split. Ou join. É join ou split. A gente vai ver mais pra frente. Em que eles pegam o número exato de valores que vão ser usados, alocam esse número e utilizam isso para não perder performance, tendo que copiar array para cima e para baixo, mudando o número, etc. A gente vai fazer... Ah, lembrei, ó. É no capítulo sobre benchmarks. A gente vai fazer uma slice que ela vai ser mudada a quantidade de elementos dela toda hora, sem a gente fazer um make. E a gente vai comparar a performance dela com a performance da função do Standard Library que usa o make para fazer a coisa de uma maneira extremamente precisa. Então é isso que a gente vai fazer. É para isso que serve o make. Desculpa a viagem da maionese aqui. Então agora a gente segue, vou salvar isso para vocês. Olhei o Effective Go? Acho que nem olhei, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá. The built-in function make serves a purpose different from new. It creates slice maps and channels and returns an initialized value of type T. The reason for the distinction is these three types represent under the covers, blá blá blá. Acho que não tem nada de mais... Não tem nada além do que a gente já falou, né? Então tá, então vamos seguir para a próxima aula, que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui. Ah, o slice multidimensional. Aí vocês vão gostar. Então tá, então até a próxima aula. Nos vemos daqui a pouquinho.